Olá, muito bem-vindos à nossa aula de estrutura de dados 1, mais especificamente sobre o tema árvore T. Eu, Daniel Campos, estou junto com Carolina Ribeiro, Slaine Alves e Rebeca Gabriele para poder explicar hoje a vocês um pouco sobre esse tipo de estrutura de dados. Ao longo do slide veremos um pouco sobre a definição da árvore e seus nós, como se comportam, um pouco sobre funções da árvore também, sendo elas de pesquisa, inserção e exclusão, além da rotação e balanceamento, mas no âmbito teórico. Ao final, teremos também 3 exemplos de em qual ordem podemos mostrar os elementos da lista de cada nó de uma árvore T e, por fim, não presente aqui na aula em vídeo, porém sim no slide, um questionário com 3 perguntas junto de suas respostas sobre o nosso tema e um slide de referências. Começando então pela definição. A árvore T é uma estrutura baseada na árvore AVL, ou seja, ela também tem 2 filhos, ou seja, binária, e ela se autobalanceia. Aqui uma pequena curiosidade que a árvore tem esse nome, T, por conta da primeira vez que ela foi representada num documento que a descreveu. Mas falando agora sobre a estrutura dos nós que compõem a nossa árvore T, nós temos 3 ponteiros principais. 2 para os filhos esquerdo e direito, 1 para o pai e, além disso, temos uma lista, que é o que diferencia muito bem a árvore T das outras árvores, que é uma lista de chaves. Essa lista de chaves, por nós, é tratada mais como elementos cada chave. E cada elemento em si contém a sua própria chave e os seus dados. Além de também um ponteiro indicando o próximo elemento e um ponteiro indicando o elemento anterior, já que trabalhamos com a lista aqui duplamente encadeada. Por fim, há também alguns dados que servem de controle para nosso nó, como por exemplo a quantidade atual de elementos no nó. Dependendo dos filhos que o nó tem, poderemos classificá-lo como interno, por ter 2 nós, de meia folha, por ter apenas um nó, seja no filho esquerdo ou direito, ou nó de folha, que é o nó que não tem nenhum filho, somente pai. E também temos uma classificação muito importante para poder realizar inserções e buscas de elementos, que é o nó delimitador. O nó delimitador ele tem um valor mínimo e um valor máximo que correspondem à chave do primeiro elemento e do último elemento, em que se encontra o elemento com o valor que você quer inserir ali naquele nó. Aqui temos uma imagem que ilustra bem o nosso nó. Você pode ver aqui, temos um ponteiro pai, as chaves que seguem numa lista de tamanho N. Esse tamanho N é um tamanho máximo definido na própria biblioteca. Aqui temos também o controle de índice que não usamos na nossa implementação, o controle de número de chaves utilizado, como eu disse, e os ponteiros para esquerda e direita dos seus filhos. Agora uma função de pesquisa. A pesquisa começa, é claro, na raiz. Se o nó atual for o nó delimitador, como já explicamos antes, ele será retornado na função. Se não, você vai continuar procurando em relação ao número da sua chave. A pesquisa, claro, começa no nó da raiz e vai procurando qual é o nó delimitador do valor da pesquisa, do valor da chave que você está procurando de um determinado elemento. Se o elemento estiver naquele nó delimitador, você retorna esse nó. Se não, você tem que procurar entre os filhos. Se a chave que você está procurando for menor do que a chave do primeiro elemento da lista de elementos do nó atual, você continua pesquisando pelo filho esquerdo desse nó. Já se a chave que você está procurando for maior do que o valor máximo do nó atual, ou seja, da chave do último elemento da lista de elementos do nó atual, você vai continuar procurando pelo filho direito. Agora, para inserir um elemento novo, você tem que procurar pelo nó delimitador usando a função utilizada anteriormente. Se o nó existe, você verifica se ele ainda tem espaço na sua lista de dados. E insere o novo, na ordem, claro, e retorna o valor de sucesso. Se não houver nenhum espaço disponível, você vai ter que remover o valor mínimo da sua lista de dados, ou seja, o primeiro elemento da sua lista de elementos do nó, e inserir então um novo valor lá. Em seguida, você tem que prosseguir para o nó que contém o maior limite inferior, ou seja, você vai ter que procurar o nó que tem a maior chave em seu primeiro elemento da lista de elementos.
E se esse valor mínimo removido ainda estiver lá, você vai ter que adicioná-lo como um valor máximo do nó, ou seja, colocar esse elemento agora como o último elemento da lista de elementos do nó, ou então criar um novo subnó direito para esse nó, um filho direito. Isso aí será definido de acordo com o valor da chave, se a chave for igual, se a chave for maiores. Se nenhum nó delimitador for encontrado, você vai ter que inserir o valor no seu último nó pesquisado. Isso se ainda couber nele. Se ele não couber, você vai ter que verificar qual é o valor mínimo e máximo desse nó para poder criar uma subárvore esquerda ou direita, ou seja, um novo nó que vai ser o filho esquerdo ou direito desse nó que você encontrou. Se ele couber, você só vai inserir ele com um novo valor mínimo ou máximo. Nos casos em que você adicionar um novo nó, você pode precisar que a árvore seja rebalanceada, assim como a árvore AVL, você vai ter que verificar isso. E para excluir um elemento? Bom, você vai ter que procurar pelo nó delimitador, em que o valor, ou elemento que você procura, a chave do elemento que você procura está. Se você não achar nenhum nó delimitador, você vai terminar a função. Se o nó delimitador que você achou não tiver o valor, o elemento procurado, você também termina a função. Se não, você simplesmente vai excluir o valor da sua lista e tomando todos aqueles cuidados de lista para poder reconectar os elementos de acordo com os seus ponteiros de anterior e próximo. Além disso, você tem que tomar cuidado com o tipo de nó com o qual você está lidando. No caso de um nó interno, você tem que verificar se a lista de dados do nó tem menos que o número mínimo de elementos que foi definido na biblioteca. Deve-se também mover o maior valor limite inferior desse nó para o seu valor de dados. Após isso, você vai seguir para o nó de meia folha ou de folha ao qual o valor foi removido. No caso do nó do tipo folha, você tem que verificar se ele ficará sem elementos depois da exclusão. Caso sim, você terá que ver se é necessário reequilibrar a árvore. E por fim, para o nó do tipo meia folha, é necessário verificar se a lista de dados que você tem no seu nó pode ser mesclado com a lista de dados da sua folha sem overflow, sem estourar o máximo de elementos possíveis naquele nó. Se sim, você realiza a mesclagem e remove o nó folha. E já que você removeu o nó, é necessário verificar se é necessário reequilibrar a árvore. Por fim, temos a função de rotação e balanceamento, que será explicada aqui teoricamente somente. E ela verifica se há primeiro um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? É quando você tem dois nós do mesmo pai com alturas que diferem em 2 níveis ou mais. Se sim, está desequilibrado. E para reequilibrar uma árvore, você tem que rotacionar ela, assim como vimos na árvore AVL. Por fim, para terminar a sessão de slides da nossa videoaula, temos aqui alguns exemplos de como mostrar os elementos de uma árvore T. O primeiro tipo de percurso que você pode mostrar os elementos da árvore é seguindo na pré-ordem, a raiz, depois seus filhos esquerdos, até chegar na folha esquerda, e aí você printa o seu filho direito. E isso segue recursivamente. O percurso em ordem vai printar todos os elementos da árvore em ordem crescente, logicamente. Ele vai até a última folha aqui na esquerda, depois printa os elementos da lista de elementos do nó pai, e aí para o nó filho direito dele, e segue isso recursivamente. E por fim, para a pós-ordem árvore T, você verificará a última folha esquerda, printará ela, depois o irmão direito, ou seja, o filho direito do pai desse nó, e aí sim o pai. E segue isso também recursivamente. Bom, terminamos aqui os nossos slides na videoaula. Ainda há nos slides um questionário com 3 questões e suas respectivas respostas, além das nossas referências utilizadas para a construção do slide. Seguiremos agora para uma sessão de análise de código. Bom, vejamos aqui que a nossa biblioteca inclui as bibliotecas stdio e a stdlib também. Há também aqui as constantes máximo e mínimo, que se referem ao máximo e mínimo de número de elementos contidos na lista de elementos do nó. Vejamos aqui a estrutura de dados de um elemento. Ele tem uma chave, um valor, ou seja, os dados que ele contém, e um ponteiro para o próximo e elemento anterior também. Já o nó, ele tem um valor referente à quantidade atual de elementos nele. Aqui, um vetor de elementos.
E além disso, os 3 nós para o pai, para o filho esquerdo e para o filho direito. Já aqui verificando a função de buscar o nó, você tem que passar o seu nó raiz como parâmetro e a chave procurada. Assim, agora você tem um ponteiro para o elemento auxiliar aqui que vai receber o primeiro elemento do vetor de elementos da raiz. Se esse primeiro elemento da raiz que você está analisando for menor do que a chave que você está procurando, há necessidade de verificar se há um filho esquerdo ou não. Se não, você retorna essa raiz. Se sim, você vai continuar a busca agora tendo esse filho esquerdo como raiz. Já para o caso em que a chave procurada não é menor que a chave atual, você tem que verificar qual é o valor máximo do último elemento desse nó. Já aqui você verifica qual é o último elemento desse nó e então olha se a chave desse último elemento é maior ou menor do que a sua chave atual. Se a chave for maior do que a sua chave atual, quer dizer que é esse o nó delimitador e você retorna ele. Se não, você vai retornar o nó filho direito como nova raiz para buscar o nó delimitador e assim finalizando a função. Já agora para a função de buscar elemento, nós teremos como retorno o ponteiro do elemento encontrado e precisamos como parâmetros a raiz passada como um parâmetro e a chave procurada. Precisamos aqui de um ponteiro para nó como ajuda que vai receber o nó delimitador daquela chave e também temos um ponteiro para elemento auxiliar aqui. Verificaremos então toda a lista de elementos procurando pelo elemento com a chave procurada. E aí retornaremos o ponteiro para esse elemento. Se não, retornamos nulo. Para inserir um elemento, nós iremos primeiro procurar qual é o nó delimitador dele e então olhar se esse elemento novo cabe naquele nó. Se ele couber, beleza, colocamos ele em ordem. Se não, teremos que verificar quais são os valores delimitadores desse nó. Aqui vemos que nós criamos o elemento. Além disso, nós criamos também um nó caso não caiba no nó delimitador o nosso elemento. Então verificamos os valores mínimos e máximos desse nó para poder verificar também em qual ponteiro nós colocaremos o novo nó com o elemento, se será no ponteiro do filho esquerdo ou ponteiro do filho direito. E é nisso que se baseia a função de inserir o elemento. E agora para remover um elemento, nós temos que procurar, claro, o nó delimitador desse elemento e ir lá procurar esse elemento. Aqui temos um printf somente para controle, para ver se o elemento foi removido mesmo da árvore. Como é que funciona? Ele, como explicado na parte dos slides da videoaula, nós procuramos esse elemento na lista de elementos do nó delimitador. Se não achamos ele, retornamos null. Se achamos ele, deletamos ele. E caso ele seja o único elemento daquela lista, nós rebalanceamos aqui a árvore. Bom, chegamos então ao fim da videoaula. Nós do grupo agradecemos muitíssimo a você que acompanhou ela até aqui. Esperamos que tenha aprendido e agregado bastante conhecimento em relação às árvores T. E muito obrigado, até a próxima.